Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira. Renovação encaminhada com o jovem Cauã Batistella. Vamos trazer todos os detalhes do novo contrato que deve ser assinado pela promessa da base do Cruzeiro. Racing, interessado em Lautaro Dias. Cruzeiro na preparação para os duelos na Vitória Cup. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Cruzeiro na Vitória Cup, amanhã fecha a preparação em Belo Horizonte. À noite estaremos em live, diretamente da concentração do Cruzeiro, registrando a chegada em Vitória, no Espírito Santo, para este compromisso da Vitória Cup. 2 jogos, quinta-feira e no domingo, parte da nossa equipe já marcando presença no Espírito Santo. Toda uma programação especial. Acompanhe pelo nosso portal centraldatoca.com.br, também pelas redes sociais do Central da Toca e, claro, aqui na Samuca TV. Vamos transmitir com imagens, com tudo de Cruzeiro e Defensa e Justiça na quinta, Cruzeiro e Banfield no domingo. É a Vitória Cup com imagens e de graça aqui no YouTube da Samuca TV. A preparação teve sequência hoje na Toca da Raposa 2 e aí amanhã tem a última atividade e depois o Cruzeiro vai seguir viagem então para o Espírito Santo. Vamos ver se vem alguma surpresa entre os relacionados e o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim nestes 2 compromissos amistosos, mas claro, estão sendo levados pelo Cruzeiro como a importante retomada do ritmo de jogo, pensando no duelo do dia 13 diante da equipe do Grêmio. E aí, meu amigo, quando voltar o futebol de forma oficial, é jogo em cima de jogo. Sobre movimentações de mercado, hoje, através do grande Merlo, na Argentina, vem a informação de que o Racing está interessado em Lautaro Dias. Ainda não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro, mas existe realmente uma expectativa. O Racing tem sondado aí o entorno do atleta, buscando entender as condições e dependendo do que chegar, o Cruzeiro vai sim fazer negócio. Hoje o Lautaro Dias é um atleta que, chegando uma boa proposta, o Cruzeiro vai negociar. E aí abriria espaço até para buscar mais um atacante dentro daquele cenário que a gente já falou de o Leonardo Jardim gostar de um atacante com características similares a que tem o Caio Jorge. Proposta oficial pelo Lautaro ainda não chegou. Burburinho realmente está acontecendo. Vamos acompanhar nos próximos dias, quem sabe ele que vem treinando normalmente com o elenco do Cruzeiro e a princípio seguindo aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. A outra notícia importante da terça-feira é com relação a Cauã Batistella. Informação que a gente antecipou, o Cauã Batistella está com a renovação encaminhada com o Cruzeiro. Um novo contrato de 5 temporadas, isso deve ser assinado até a próxima semana, é a expectativa de todos, se não acontecer aí uma reviravolta. Até por causa dessa questão de renovação, ele não foi para o jogo do Sub-20, não vai para a Vitória Cup. O Cruzeiro, óbvio, né, não vai colocar na vitrine sem ter contrato renovado, um novo vínculo assinado que vai proteger o Cruzeiro em termos da multa nacional, principalmente, porque o salário terá uma valorização importante. Eu conversei com pessoas ligadas ao atleta e tá todo mundo nessa expectativa de que as coisas vão caminhar para esse final positivo. Tem detalhes para serem ajustados, mas a renovação está mesmo bem encaminhada. É o que o Cruzeiro quer, é o que a parte do Cauã Batistella quer. E aí, quando os dois querem, tudo tende a acontecer de forma positiva. Vamos seguir acompanhando se realmente na outra semana este novo vínculo será assinado. Então, o Caramujo, ontem teve a reunião, né? O empresário dele veio à Toca da Raposa 2, conversou com toda a diretoria. É um atleta que o Leonardo Jardim vem observando bem,
sabe que tem uma qualidade técnica refinada, é um atleta que todo mundo precisa ter em mente que essa dupla cidadania aí é um fator muito importante para um jogador hoje. Futebol lá na Europa valoriza muito isso, então é por isso que o Cruzeiro não quer perder um ativo e ofereceu, dentro de um projeto que o departamento de futebol entende ser importante, uma valorização salarial considerável, que aumentaria aí a multa em algumas vezes, isso é um ponto importante, é, um, um contrato de 5 anos, com aumentos aí sucessivos, né, a cada ano, então você começa com X e vai tendo X mais tanto, mais tanto, mais tanto, e nada impede, né, do atleta, quando subir pro profissional e for bem, você vai procurá-lo para aumentar ainda mais o salário, né, para seguir se protegendo, por mais que não tenha a assinatura ainda concretizada, né, e por isso não dá para cravar que a renovação está feita, mas está bem encaminhada, porque todo mundo está pensando aí no mesmo rumo, né, o Cruzeiro querendo a permanência, pensando aí nesse projeto de transição base profissional, e o staff do jogador entendendo que é uma valorização importante, o salário que ele vai alcançar já, né, com 17 anos, ainda sem ter atuado no profissional, né? Então, tudo isso caminha para que a renovação, e por isso encaminhada, que deve ser concretizada aí muito em breve. O Cauã Bactella, acho que ele não participa do jogo do Sub-20 por causa dessa questão também, para se resolver tudo muito em breve, né? Não sei se nessa semana, porque o Cruzeiro vai viajar aí para Vitória Cup. Não sei se ele vai já, acho que ainda não, porque o contrato não vai estar assinado, mas está tudo bem encaminhado e todo mundo pensando aí em continuidade. E o contrato novo seria de 5 temporadas, viu, Caramujo? É até uma dúvida, então, Samuca. Mesmo sendo menor de idade, é possível assinar, então, 5 anos? Sim, Pergunta aqui do Saulo Oliveira. Que eu imagino, que eu sabia que para assinar 5 anos tinha que ter 18, né? Mas então, se pode, melhor ainda, né? Acho que é o melhor cenário para todos nós, né, Caio e Amanda? Garantir aí a permanência da principal joia da base do Cruzeiro hoje, né? Com certeza, viu, Caramujo? É reconhecimento também daquilo que está sendo construído dentro da Toca da Raposa 1, né? É um atleta que já vem demonstrando pelos números, mas também mostrando em questão de desempenho dentro do campo, né? E aí, a partir do momento que ele tem esse desempenho também e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, acaba colocando ele em evidência. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro faz esse movimento de se proteger, de se resguardar também, uma possibilidade de algum clube que possa tirá-lo daqui, acho que o Cruzeiro faz um movimento essencial. Toda vez que a gente fala sobre o Batistella, a gente sempre escuta os torcedores, e com muita razão, pedindo que ele esteja nessa transição, né, entre a categoria de base e também o profissional. Por isso, porque ele vem mostrando maturidade, porque ele vem rendendo e rendendo muito bem. É claro que, mesmo sabendo que precisamos respeitar as etapas, que são etapas comuns entre atletas que estão saindo da base para o profissional, mas a partir do momento que a gente escuta essa notícia, como a notícia de ontem, né, que ele está ali treinando com os profissionais, acho que já é um bom começo também, porque afinal de contas não é a primeira vez que ele treina com um profissional, mas é a partir do momento que a gente escuta isso e escuta também na sequência a questão da renovação, é sinal também de respeito com o atleta, respeito institucional, respeito em saber que é um atleta que pode render muito ao Cruzeiro esportivamente e render também num futuro muito promissor, questão financeira, né, questão monetária. Então eu fico muito feliz de escutar isso, escutar que o Cruzeiro está se resguardando e se protegendo e dando, acima de tudo, também o valor que precisa ser dado à categoria de base. Tomara que isso também sirva ali como um bom exemplo, uma inspiração também para outros jogadores, porque, afinal de contas, nós sabemos que a nossa categoria de base tem muito talento. Precisam, claro, continuar sendo lapidados, mas há, sim, muito talento lá. É uma boa notícia, né? O Cruzeiro
precisava a qualquer custo sacramentar essa renovação do Batistella no segundo semestre desse ano, né? Até pela situação contratual dele, ainda não sacramentou, mas pelo menos deu um passo importante nesse sentido. Hoje, dentro das categorias de base do Cruzeiro, dá para se dizer que é o principal ativo, né? O Cauã já foi promovido, porque se não fosse, daria aí até uma boa discussão, mas vale dizer que o Batistella é um jogador que atua no setor ofensivo, né? Que naturalmente fica mais propício a decidir jogos e também acaba sendo mais valorizado. É um cara que hoje é um destaque não só dentro do Cruzeiro, mas a nível nacional. Prova disso é o que ele faz no Brasileirão Sub-20, é o que tem feito também em outras competições, desde a Copinha vem bem, e que bom que o Cruzeiro conseguiu oferecer algo interessante para ele, né? Não só uma renovação extensa, uma valorização salarial, mas um projeto, que era algo que o Batistella tanto queria, porque para ele permanecer no Cruzeiro, é claro que ele queria ter essa noção de estabilidade, né? De quando o Cruzeiro pretendia ter ele no profissional, e aparentemente é algo mais a médio prazo, né? Espero que tenha um desfecho positivo essa história, porque é um garoto que eu tenho muita expectativa, não só de retorno financeiro, mas de retorno técnico ao Cruzeiro, né? O torcedor cruzeirense anseia muito ver garotos criados dentro do próprio clube voltando a dar retorno técnico, como em outros tempos, né? Infelizmente, nos últimos anos a gente acabou perdendo aí bons nomes que apareceram um pouco no profissional, ou até mesmo nem apareceram, mas não deve ser o caso do Batistella, né? Que bom. Então, tomara que muito em breve tudo esteja resolvido e que ele possa estar à disposição aí já do profissional para estar contribuindo para o Cruzeiro. E nós falamos há pouco tempo atrás, né, Caio, Emerson, Samuel, que ele é quem sabe, um sucessor até para o próprio Matheus Pereira, né? Porque ele reúne características exatamente de ser esse meia construtor que pensa, que pisa na área, que finaliza. Então, acho que em algum momento o Cruzeiro pensou com relação ao Eduardo, de ser esse atleta, né, esse meia pensador. A gente já viu que ele vem se destacando como um segundo volante, né? Ainda que ele possa, em algum momento do jogo, fazer isso também, pisar dentro da área como um homem surpresa, organizar, mas a gente vê que as características do Batistella se aproximam um pouco mais até do Matheus Pereira. É claro que a gente não está comparando, né, os níveis técnicos dos jogadores, afinal de contas, acho que não seria nem tão justo assim, porque o Batistella é muito jovem, tem muita coisa ainda para aprender, para acrescentar e agregar o seu potencial, né? O Matheus já é um jogador pronto, né? É claro que vem também mostrando cada vez mais que é capaz de ajudar e mudar um pouco até do seu estilo de jogo. Hoje o Gabi tem sido, né, na ausência do Matheus Pereira, esse jogador para construir e principalmente atuar até na posição do Matheus Pereira. Mas pensando a médio e longo prazo, imagino que o Cruzeiro também tenha isso em vista, até pelo retorno esportivo que se espera dele, é disso, de ser, quem sabe, um sucessor no início, claro, mas depois podendo ser até eventualmente um concorrente direto ao Matheus Pereira. Eu não vejo isso como impossível, não, muito pelo contrário, porque tem muita capacidade técnica para isso. Samuca, tem alguma novidade aí sobre o nosso glorioso Medina, Brian Medina? Então, a novidade, Caramuja, é que eu acho que o Cruzeiro não tô esperando nenhuma proposta chegando lá na Colômbia, não. A gente até trouxe ontem nas quentes, né, que o Cruzeiro quer esperar mais, o Leonardo Jardim, ele não tem. Porque se ele tivesse a confiança total, a proposta já teria chegado e o Brian Medina já teria sido contratado, mas pela necessidade que está o América de Cali, por tudo aquilo que a gente já debateu aqui na Samuca TV, né? Então, eu acho que o Cruzeiro vai esperar mais aí um pouco. Você falou aí de características, né? Pelas informações, realmente muito bom no jogo aéreo, forte fisicamente, mas essa construção de jogo dele é um ponto aí a ser bem observado, né? Porque o Leonardo Jardim gosta muito disso, né? De um zagueiro canhoto e que vá participar bem ali da construção das jogadas. O Vidalba, ele tem uma qualidade técnica, né? Não é um zagueiro alto, por mais que ganhe muitos duelos aí aéreos, cresceu muito com o Leonardo Jardim, né? Então,
o pensamento hoje é, pelo que a gente buscou, eu acho que o Brian Medina aí, ele custaria no máximo $2 milhões. Então, não é um valor assim hoje para o mercado, né? Que você vai falar, nossa, tá fazendo um alto investimento, mas também não é dinheiro para se jogar fora, né? Então, o Cruzeiro, penso que vai aguardar mais alguns dias daí para pensar bem, vale mandar uma proposta, o que vai acrescentar. E tem um outro ponto, essa é a informação nossa aqui. Quando que o João Marcelo passou por cirurgia, hein? Foi fevereiro, acho que foi fevereiro, Samuca. Porque Foi ele, fevereiro. no início de Dia fevereiro, 7. né? Isso, ele lesionou dia 3 e a cirurgia dia 7 de fevereiro. Pois é, então fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele vai completar agora 5 meses de recuperação. Tem uma possibilidade do João Marcelo voltar aos treinos com mais 2 meses. Então é julho, início de agosto e início de setembro. Porque a recuperação está muito boa. Claro que você tem que respeitar ali um período, mas não seria surpresa, com essa evolução do João, no início de setembro ele está treinando aí com o grupo na Toca da Raposa 2. Não que o Cruzeiro vai confiar nisso, né? Mas isso mostra também que qual o zagueiro que você vai contratar, tendo Fabrício Bruno, tendo essa evolução do Vidalba, tendo o João Marcelo para se recuperar e tendo aí o Jonathan Jesus para crescer e ser um jovem aí para dar um retorno, né? Então, tudo isso está sendo pensado. Acho que o Cruzeiro vai buscar, de qualquer forma, um zagueiro. Medina aí eu já começo a ter boas dúvidas, porque a avaliação está demorando muito, viu, Caramujo? Eu acho que essa avaliação ela tá sendo criteriosa e tem que ser, né? Não precisa emocionar, senão Ponto, trava o Caramujo. jogador. Eu acho que a gente fala, o João Marcelo estava numa fase ruim e tudo. Aquilo para trás lá, ninguém dá para a gente ter uma avaliação concreta, né? Uhum. Não sei quem estava mal, o outro, que agora é um novo time, né? Um novo técnico, um novo ambiente, tudo diferente, né? Isso. E isso é um detalhe que eu vi, acho que foi ontem mesmo que ele postou, né? O João Marcelo postou nas redes aí que ele voltou a treinar com chuteiras ali, né? E dá para ver que ele tá muito em forma, né? Tá fininho ali. Então, assim, é sempre a gente fala, não, mas que coisa boba, né? O cara tá usando chuteira, mas é importante, porque ali o tênis dá uma estabilidade maior, né? Quando o cara já passa a usar chuteira, significa que a recuperação tá avançando muito bem. Cruzeiro confirmou há pouco, Cirilo, a ampliação do contrato do volante Lucas Silva, de 32 anos. O príncipe da Toca da Raposa vai ficar até o fim de 2027. O Lucas Silva volta para o Cruzeiro no movimento que aconteceu em julho de 2023. E ele tinha um contrato até o fim do ano passado, com uma renovação automática caso cumprisse algumas cláusulas. Essa renovação aconteceu, portanto ele tinha um contrato em vigor até o fim do ano que vem, mas o contrato do Lucas Silva foi ampliado hoje. Aliás, nos últimos dias a gente já noticiava, né? O acordo entre as partes para que esse contrato fosse ampliado. E um dos grandes ídolos do elenco atual do Cruzeiro, desta geração de cruzeirenses, o Lucas Silva está aqui na turma do bate-bola para falar dessa ampliação ao lado do chefe, Pedro Lourenço, que confirma para a Nação Azul 5 estrelas a ampliação do contrato do volante. Fala, Nação Azul, é com muito prazer, com muito carinho que nós estamos aqui hoje assinando, renovando o contrato com o Lucas até o final de 2027, espero que fique até 2030, né, Lucas? Deus quiser. E é um cara que é cruzeirense, é um cara que luta, que defende o nosso Cruzeiro, então hoje é um motivo de muita alegria e tenho certeza que toda a Nação Azul está muito alegre e nós temos o Lucas aqui até final de 2027, por enquanto, né, Lucas? Isso aí, e por muito mais. Muito mais. Muito obrigado, presidente. Tamo junto aí. Valeu, obrigado. Sou cria da Toca 1, estou muito feliz de estar aqui na minha casa, espero continuar fazendo história até 2027. Vamos juntos, nação?
Trajetória do Lucas Silva começa no profissional lá em 2012, né? São 286 jogos e inúmeros títulos com a camisa do Cruzeiro. Ele que nesta temporada tem 20 jogos, 12 como titular, 1 gol e 2 assistências. Detalhe que chamou a atenção hoje, o Guilherme Pio trouxe ao itatiaia.com.br o jovem Cauã Batistella, só 17 anos, já está treinando com os profissionais, hein? Ele ainda não está integrado ao time profissional, mas a gente já vem falando que o Cruzeiro tem todo um cuidado especial. O empresário dele nesta segunda-feira, coincidentemente, está em Belo Horizonte. O Cruzeiro trata algumas situações para o futuro do Cauã Batistella, joia das categorias de base, um dos artilheiros no Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje esteve com os profissionais comandados pelo técnico Leonardo Jardim, uma informação inicialmente divulgada pela Central da Toca, confirmada pelo nosso Guilherme Pio. O Batistella, ainda não sabemos, não deve ser relacionado para essa viagem, muito difícil que isso aconteça, mas já vem ganhando as primeiras experiências ao lado dos jogadores do profissional. Amanhã treino à tarde e, repito, viagem quarta à noite para o Espírito Santo. Quinta-feira tem jogo com transmissão da Itatiaia. Cirilo. Obrigado, Pedro Abílio, com notícias do Cruzeiro. Comentamos aqui há algumas semanas sobre o Lucas Silva, que agora está oficializado o novo vínculo até 2027. É o Cruzeiro cumprindo e dando o reconhecimento a quem tanto faz pelo clube, né? Dentro e fora, o que representa o Lucas Silva para a torcida do Cruzeiro e para o time do Cruzeiro, né? Comprovou dentro de campo também uma das lideranças, né? O capitão do time, e tecnicamente também tem jogado muita bola. Parabéns ao Lucas pela temporada e parabéns ao Cruzeiro por esse reconhecimento. Dito isso, meus amigos, duas notícias hoje. Essa do João Marcelo que vocês destacaram. E para quem chegou atrasado, o Pedro Lourenço, a turma lá do Cruzeiro, oficializou mais cedo a renovação do Lucas Silva. A notícia que nós demos 2 semanas atrás, né? Lucas Silva renovou o seu vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2027, que para mim é o reconhecimento, Edu, de quem, primeiro, liderança, é o capitão do time, e segundo, entrega técnica, né? O Lucas Silva continua mostrando o seu valor aos titulares do Cruzeiro e, para mim, ele continua comprovando também que o sumiço dele em determinado momento da temporada passada foi outra aberração. O Lucas Silva é o jogador que nasceu para jogar no clube, né? O Lucas Silva nasceu para jogar no Cruzeiro, ele saiu, deu volta aí pelo mundo, foi ao Sul, voltou, e é impressionante como casam, né? Lucas Silva e a camisa do Cruzeiro. Ele já estava jogando muita bola com o Seabra. E aí o Seabra foi meio que obrigado a mudar o time, sobrou para o Lucas Silva, o time piorou, ele não voltou. Esse ano tentou no início, o time estava muito mal, agora com o Jardim há um encaixe perfeito, né? Hoje o Lucas Silva ninguém discute, é incontestável a titularidade dele. Se a gente falasse há 3 meses que o Lucas Silva merece ser o titular na vaga do Matheus Henrique, se eu falasse aqui, eu tava morto. E hoje não tem o que discutir, né? Eu acho que o Cruzeiro ganha no segundo semestre, para o segundo semestre, um enorme reforço, que é o retorno do Matheus Henrique. Vai brigar por titularidade, mas a briga dele vai ser árdua, porque as 2 posições que eu vejo o Matheus Henrique, os titulares estão jogando muita bola, né? Que são o Lucas Silva e o Christian. E no caso do Lucas Silva, a renovação é incontestável, que você renova. A renovação é muito mais do que renovar com um jogador, né? Você está renovando com um jogador, com o titular do seu time, com um cara que foi criado no clube, com o capitão da equipe, com liderança de vestiário, com referência com o torcedor. É uma renovação absolutamente acertada. Eu posso fazer uma provocação ao Edu e a Nath? Pode fazer uma provocação. Lembra daquele programa Provocações? Isso, eu vou me abster porque... Como é que chamava o apresentador do Provocações? Você lembra disso? Eu não lembro do programa. Abu Janra. Baita programa. Porque... Claro que você lembra, você tem quase 50 anos, Edu. Como eu adoro Abu Janra, sim, do programa não. Como eu adoro um volante, o Matheus Henrique pode vir a ser uma opção numa ausência do Matheus Pereira? Para vocês, dependendo do enredo? Pode ser, característica diferente, mas acho que pode ser opção, sim. Você também acha, Nath? Eu acho que pode ser, mas eu acho que precisa também de mais tempo executando essa função, porque
o Matheus Henrique, nas oportunidades em que ele jogou um pouco mais adiantado, eu acho que ele não conseguiu ir tão bem. Não é que ele foi mal, mas é porque as atuações dele são num nível tão bom, né, que quando ele destoa um pouquinho a gente já percebe. Mas eu acho sim que pode ser uma alternativa. E é bom ver o Cruzeiro tendo diferentes jogadores para diferentes posições em diferentes contextos também, né? Como o Leonardo Jardim também encontrou no Gabigol uma alternativa para o Matheus Pereira. Mas acho que pode sim, até para tentar ir usufruindo mais do Matheus Henrique, que agora volta num contexto em que a briga é dura para ele nesse meio campo, né? Se o Cruzeiro fosse jogar com a Inter de Milão, escalaria o Wallace, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Henrique. Seria o... E ainda colocava o Japa. E só botava o Caio Jorge que ele tá fazendo gol também. Só por isso. Léo Aragão e Cássio no gol. Ele dava uma chance até pro Gamarra. 5 zagueiros. Aconteceria. Com certeza ele faria isso. Sabe o que eu acho? Eu acho o Matheus Henrique um cara que, sim, tecnicamente, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que ele tem um bom chute de média distância, de fora da área, assim, uma boa. Então eu acho que o Cruzeiro ganha eu acho que o Cruzeiro ganha ele como uma opção de repente. Claro que é um meio de campo mais pegador, mas eu acho que em determinados momentos, principalmente se a gente for pensar em cenário de Copa, né, pode vir a ser um cara interessante, né, porque o Caio Jorge é um centroavante que se dá muito bem com contra-ataque, né. O Caio Jorge tem muita velocidade. Daqui a pouco eles vão falar no chat aqui que eu sou apaixonado pelo Caio Jorge, mas é porque realmente eu acho o Caio Jorge um baita centroavante, cara. E aí o Cruzeiro tá buscando essa opção do cara de lado de campo, né? Então, dependendo da circunstância, é uma formação aí que o Leonardo Jardim tem pro futuro.